parte explicando o Espiritismo. O livro do ano é o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, que foi o codificador, capítulo 6, parte 2, da vida espírita, itens de 1 a 4, com a nossa irmã Alina. Boa noite a todos. Vida espírita. A gente vai falar, na verdade, muito mais sobre os espíritos errantes, né? Sobre os espíritos que desencarnaram e estão aguardando uma nova oportunidade para voltar à vida física, tá? Então, quando ele discute esse assunto, ele deixa claro que a gente chama de erraticidade de espírito errante por causa dessa espera, né? Esses espíritos, nós vivemos esses ciclos, né? Desenlace, encarnação, desenlace, encarnação. Então, vivemos nesse ciclo. Porém, existem espíritos puros que já não necessitam mais reencarnar, então eles não são considerados errantes, tá? Errantes são os que estão esperando por uma nova oportunidade de encarnar, certo? E aí, Kardec pergunta: a alma reencarna depois de haver se separado do corpo? Logo depois? Aí o que se esclarece? Muitas vezes a reencarnação é imediata, muitas vezes não, algumas vezes a reencarnação é imediata, mas muitas vezes não é. E cada um, né, cada sujeito que desencarna tem sua história e suas particularidades. Porque ele pergunta: quanto é que demora? Depende. Ele fala de um dia a vários séculos, a milênios, né? Isso vai depender de diversos fatores. A gente tem que lembrar que o estado em que nos encontramos no momento de desenlace influencia, né? Quais são as oportunidades que nós vamos ter para resgatar algumas coisas, se nosso espírito está endurecido ou não. Então, toda a nossa vivência durante esse período de erraticidade tem muita relação com o apego ou não à matéria. O materialismo é algo que vai sempre interferir negativamente. Vai nos impedir de nos desligar da vida material e de a gente buscar crescer e aprender lá na vida espiritual, né? E vai interferir nesse processo nosso de evolução, que o objetivo da reencarnação sempre é que a gente evolua, né? Então, perguntam também se essa duração do tempo de erraticidade depende do espírito ou é imposta a ele. Claro que pode acontecer por vontade ou por imposição, vai depender do seu grau de maturidade e do seu merecimento, né? Às vezes a gente vê até história na Coleção Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, de espíritos esperando para encarnar, querendo pagar sua dívida, e é como um castigo para ele, né? Que ele quer quitar, né? Quer zerar a dívida para poder seguir em frente, evoluir, mas por algumas circunstâncias ele não pode ainda reencarnar. Então nem sempre a gente consegue reencarnar no momento que a gente quer, na família que a gente quer, nas circunstâncias que a gente quer, né? Então isso vai depender de merecimento, vai depender dos objetivos dessa encarnação, né? Então, aí ele pergunta se a erraticidade é um sinal de inferioridade. Ele diz que não é sinal de inferioridade. Existem espíritos nas diversas escalas evolutivas no processo de erraticidade, né? A não ser o espírito puro, que não vai precisar encarnar. Mas nós temos espíritos iluminados que estão na erraticidade trabalhando por nós e por outros planetas aí, né? Para contribuir com a evolução dos seres, né? Então, do que modo se instruem os espíritos errantes? Na pergunta 227. De que modo se instrui os espíritos errantes? Não fazem do mesmo modo que nós outros? Eu achei interessante isso. Primeiro ele fala, como primeira forma de se instruir, ele busca estudar o seu passado, a sua história. Porque estudando a si mesmo, ele compreende onde estão seus erros, né? E onde ele precisa melhorar. Pra gente não repetir, não voltar aos mesmos erros, né? E também ele busca esclarecimentos lá no mundo espiritual, tem escolas, né? Vem para as doutrinárias no centro espírito, ouve a rádio também, né? Às vezes tem transmissões de rádio, de canais espíritas
que são reproduzidas no mundo espiritual para determinado grupo de espíritos que precisam aprender sobre aquele determinado conteúdo. E eles vão para planos superiores estudar e voltam, né? Os espíritos que estão empenhados em se melhorar, correm atrás disso, né? De aprender para quando vier encarnar, tá mais preparado para lidar com as provas aqui, né? Então eles estudam o seu passado e procuram o meio de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem discursos de homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E aí eles vão aprendendo novas ideias que não tinham antes, né? Às vezes a gente fala que a gente tem a nossa herança das outras encarnações, os aprendizados estão aqui, mas a gente sempre tem a aprender mais, tá? Conservam os espíritos as paixões humanas. Aí ele fala, ao perder o envoltório, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem, mas os inferiores conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Então assim, essas paixões que são na realidade um apego mesmo ao material, às sensações, né? Então, dá exemplo, uma pessoa que é viciada em bebida, desencarna, ela vai continuar desejando a bebida. Então, ela vai procurar lugares em que ela possa suprir esse vício, né? Assim como o vício na área da sexualidade, o vício na área de cigarro, drogas, comida, né? Que a comida é tão bom, né? Aí está acostumada àquele tipo de alimentação e busca, né? Tem gente que fica no próprio lar, né? Absorvendo os vapores dos alimentos, a gente já viu algumas descrições disso. Então o espírito às vezes ainda tem aquele apego, ele não consegue se desligar do que é de valor material. Então ele vai buscar afinizar com os lugares em que ele consegue, pelo menos, o próximo de vivenciar aqueles prazeres que ele tinha na carne, né? Muitos desses espíritos, ainda quando encarnados, quando emancipam, durante o sono também, buscam esses vícios, né? Esses costumes, tá? Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos suas más paixões, uma vez que reconhecem o conveniente? Aí ele fala assim, vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal deixam, perdem o defeito? Na verdade, o que ele traz aqui, resumindo, né, para não ficar lendo, você não deixa de ser quem você é porque desencarnou. Cria-se um mito, né? A pessoa vira anjo porque desencarnou. Não é isso. Então, você desencarna, você vai continuar sendo quem você é, com suas paixões, né? Com seus vícios, com seus defeitos. Algumas vezes você se dá conta, meu Deus, eu dava valor àquilo ali, né? E agora eu tô aqui vendo que a vida tem segmento e que aquilo nada tinha importância. E aí você vai rever alguns valores, mas não vai virar santo de um dia para o outro, né? Você pode se dar conta de que perdeu tempo se importando com o que não era importante. Aí que a gente vê alguns espíritos que ficam um pouco diferentes durante suas comunicações do que eram na vida encarnada. Por quê? Porque eles tomaram consciência de algumas coisas que ele não tinha. Então, às vezes, é um espírito que era muito irônico, muito galhofeiro, que dava importância ao material, e aí lá ele viu que aquilo tudo não tinha importância. Ele não vai sair aqui dizendo, olha, família, encontre ouro no tesouro de não sei aonde, né? Para poder dar essa mensagem, porque ele sabe que é isso, que não é isso que vai ser o mais importante, né? Então, na erraticidade, o espírito progride, ele fala, pode melhorar-se muito, se ele tem essa vontade, esse desejo, ele se dedica para melhorar, né? Todavia, na existência corporal é que põe em prática essas ideias que adquiriu. Então, aqui eu digo assim, que lá na erraticidade, a gente faz o estudo teórico. E aqui a gente vai praticar. Então, a gente se prepara mais para errar menos. A gente lá consegue, a partir dessa análise do nosso passado, ver onde é que a gente falha mais, quais são nossas fraquezas. Estuda lá uma forma de né, lidar com esses defeitos e vem mais preparado ou menos preparado, a depender da forma que a gente se dedicou. E aqui é que tem o teste. Às vezes o preparo faz com que você consiga passar na prova bem, às vezes de uma forma incompleta, e às vezes não, às vezes você deixa tudo para lá, né? Não permite sintonizar com aqueles espíritos que estiveram com você durante esse período de estudo na erraticidade,
e acaba caindo de novo. Muitas vezes as encarnações se repetem nos mesmos erros, né? Porque nós temos ainda esse defeito de se enganar, se iludir, né? Com as paixões da carne mesmo, né? Aí ele fala assim, são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? E aí tudo ele vai falar, vai depender do grau de evolução desse espírito, dos méritos que ele tem, né? Então ele fala assim, mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram, ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização que hajam chegado. Então a gente vê como essa questão da desmaterialização é importante, né? Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura meio de alcançá-los. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar segundo sua vontade. E isso representa para ele uma punição. É o que eu falo, às vezes ele quer ter a chance logo de fazer esse teste para poder se livrar daquela dívida e não consegue, né? Espera às vezes dezenas de anos, centenas de anos para poder retornar e resgatar aquilo ali para poder seguir em frente, né? Porque senão a gente fica no estacionamento, né? Aguardando. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Vai depender também. Então, a gente tem um grau evolutivo que vai nos permitir até onde a gente chega, né? Às vezes a gente vai para mundos superiores ao que nós habitamos para estudar, para aprender, né? Turismo também. Ou passe estudantil, né? Mas vai depender do nosso grau de evolução. Intercâmbio. Vamos fazer intercâmbio. Então, ele fala assim, depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo que acabou de viver ou a outro mundo do mesmo grau, a menos que durante a vida ele tenha se elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Então, ele deixa claro que a gente tem que usar essa vida aqui para se elevar. O objetivo dessa vida não é ficar rico, não é adquirir bens materiais, é se elevar. E aí muitas vezes a gente esquece disso e a gente fica aflito com as demandas da vida, porque a gente não pensa que aquilo ali, na verdade, tudo que está acontecendo é para promover nossa elevação. E aí ele fala, pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde-lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade que gozam os que os habitam e poder também habitá-lo mais tarde. Então é um passeio, né? Tem gente que sonha em morar no exterior, aí vai passear, ai, que lugar maravilhoso, que tanto moro aqui, mas não pode, né? E é assim que acontece também com os espíritos, porque vai depender do grau evolutivo, que é o merecimento. O seu passaporte, né, o seu visto, é a evolução espiritual. Então também nos é permitido entrever esses mundos, visitar esses mundos, para que a gente deseje evoluir e crescer. Se a gente não tem noção do que é que se está prometendo, esse reino dos céus, essa evolução, o que ela traz realmente para a minha vida, né? Então quando a gente consegue entrever essa evolução, é que a gente vai desejar se melhorar, né? A gente, sem objetivo, consegue alguma coisa, nem na vida carnal. A gente só consegue crescer aqui profissionalmente, por exemplo, quando a gente tem um objetivo. Senão a gente estagna, não é verdade? Então, os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores frequentemente. Para quê? Para auxiliar o progresso desses mundos, né? Senão a gente já está entregue a si mesmo. E aí eu acho que a coisa não ia andar muito fácil, não, né? Uma outra questão que ele traz é se tem mundos transitórios que servem de estação e ponto de repouso para o espírito errante. Aí ele fala que sim, tem muitos mundos destinados a seres errantes, que pode servir de habitação temporária, campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza do espírito que elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. É um local de poucos, mas uma coisa que eles sempre deixam claro é que o espírito, quando ele tem o desejo de evoluir, ele está sempre trabalhando. Ele não vai para lá na erraticidade
para ficar contemplando, descansando. Ele busca sempre contribuir para a obra da criação, participar da seara de Deus, né? Para que ele possa conseguir essa evolução. O trabalho é o que, né? Lá é o principal modo de aprender e de evoluir, né? Aí ele fala, os espíritos que habitam esses mundos transitórios podem deixá-lo livremente? Sim. Ele se encontra nesse mundo, pode deixá-lo para ir onde deve ir, né? Então, ele fala assim, são como bandos de aves que pousam numa ilha para se refazer das forças e seguir seu destino, né? Então, às vezes é uma passagem, né? Enquanto permanecem no mundo transitório, eles progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetualmente destinados aos espíritos errantes? Não, é temporário. Então, os mundos, eles evoluem também, né? A gente tem uma evolução individual, mas a gente tem a evolução dos planetas, né? Eles podem passar por diversas transições em relação ao tipo de espírito que vai habitá-lo, e os mundos errantes, os mundos transitórios podem passar a ser um mundo habitado, né? Que, né? Se tornar mesmo uma habitação definitiva. Só que a gente tem os ciclos de vida, né? Muitas vezes um mundo, um planeta também tem vida. Vida que eu falo assim, tempo de vida, né? Ele pode deixar de existir, pelo menos naqueles moldes materiais que a gente conhece. Ele pode virar algo mais imaterial, né? O que seria para nós uma destruição, às vezes é se tornar de uma forma não com a materialidade que a gente conhece, né? Aí ele fala, esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos, esses mundos transitórios de quem está na erraticidade, né? Que você passa um período e tem seres corpóreos, ele fala que não, que esses transitoriamente são estéreis. Eles podem vir a não ser estéreis, mas deixa de ser esses mundos transitórios, né? Essas passagens. O mundo dessa categoria carece de beleza natural. Aí ele fala, a natureza vai refletir a beleza da imensidade, que não são menos admiráveis do que ao que dá esse nome de beleza natural. Nós, seres humanos, a gente toma sempre como modelo o que a gente vê de imediato, né? Então, natureza pra gente é o mar, é a cachoeira, né? As árvores, são as árvores, né? Mas lá tem outras belezas naturais que se visualizam e se vislumbra, que a gente ainda não tem nem capacidade de compreender. A gente quer sempre ter como base a nossa experiência, que é muito pobre, né? O que é que o homem faz, né? Em tal planeta não tem água, então não tem vida nesse planeta. Porque a gente espera que todo tipo de vida seja igual à nossa. Então a gente se baseia sempre na nossa realidade. E a gente pode ter planetas com outras formas de vida e que não precisam de água, né? Então, pelo menos não nessa água tão materializada quanto a nossa. Nós é que não podemos viver lá. Não temos ainda um grau evolutivo para tolerar, né? Nosso perispírito ainda é bem pesado. A gente ainda não se desvinculou dessa materialidade. Nosso perispírito é formado a partir do fluido universal do nosso planeta, da nossa galáxia e do nosso planeta, né? Então, em cada planeta, esse fluido universal vai contribuir de uma forma mais ou menos etérea, né? Então, nossa forma ainda é muito grosseira. E esses mundos mais evoluídos têm uma forma mais etérea, né? Aí ele pergunta, sendo transitório o estado de semelhante mundo, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Aí ele fala, já pertenceu. Então a Terra já foi um mundo transitório, né? Em que época? Durante a sua formação. Então, enquanto a Terra estava formada, que a gente via aquelas explosões, né? Aquele início, né? Ainda não existia nem a vida na Terra, né? Tinha muito raio, a gente vê, né? Nessas teorias do início, né? Da Terra, da criação. Ela não era habitada por corpos, mas ela era um mundo transitório. Isso é interessante, porque ele fala assim, nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, tudo tem uma destinação. Não existe vazio. Tudo é habitado, a vida em toda parte.
Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes de aparecer o homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos de nossas necessidades, de nossas sensações físicas, já encontraram refúgio. Então, ele não tinha a nossa necessidade. A gente tem a necessidade do ar puro, a gente tem a necessidade da água, do alimento, né? Das plantas, dos animais, a gente precisa. Né? Embora a gente trate com desrespeito, a gente precisa das plantas e dos animais. Né? Mas esses seres, no estado que eles estavam, em aticidade, não tinham necessidade de ter essa formação completa. O ar, para a gente, era tóxico naquela época. Né? Era tóxico. E para eles, não era, porque eles não tinham essa mesma formação que a gente tem. Né? Então, aí ele fala assim: quem ousa afirmar, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? É o que ele fala, a gente tem uma imensidade, um infinito, e a gente fica achando que o único que é povoado é o planeta Terra, né? Qual então a utilidade dos demais? Tê-lo-ia Deus feito unicamente para nos recrear à vista, né? Ai, que lindo, ó Saturno e seus anéis, né? Olha que lindo, né? Não é assim, tá? Então, suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível, desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nessa ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, né? Então a gente pensa que tal mundo não tem condições de abrigar a vida, né? Já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, como eu falei anteriormente, né? Então isso é sublime e é grande que ele fala, tá? Então ele fala assim que a criação não desperdiça nada, muito menos um planeta inteiro, né? E as percepções, sensações e sofrimentos do espírito. Aí ele fala assim: quando a alma desencarna, né? Após o desenlace, ela conserva as percepções que tinha quando encarnada? Sim. Só que a gente ainda tem sensações, sentidos que a gente não tem aqui. Nossa vida corpórea é limitada pelos sentidos que a gente conhece, né? Os 5 sentidos, mais a própria percepção, a sensação de movimento. Né? Só que é muito limitado. Além da gente ter, por exemplo, a audição limitada ao ouvido, a visão limitada ao olho, né? Ao órgão sensorial que leva a informação para o cérebro para que ele processe, no mundo espiritual, todas essas percepções ocorrem em todo o espírito. Não é tão limitado. E além disso, existem sentidos que a gente nem imagina que existem, né? Então, ele pergunta se são ilimitados os conhecimentos e percepções dos espíritos. Eles sabem tudo. Vai depender, né? Quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito, né? E os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Tem uns que fingem que sabem, né? Quando eles dão as comunicações, eles opinam sobre tudo, mas não sabem, né? A gente tem uma geração aí de espíritos encarnados assim também, né? Que acham que sabem tudo. Opinam sobre tudo, né? E não respeitam nem quem é especializado no assunto, né? Discutem, debatem como se fossem dono do saber. Existem espíritos assim, né? E são espíritos que não são superiores, né? Aí ele pergunta se os espíritos conhecem o princípio das coisas, né? A origem das coisas. Aí ele vai falar que depende da elevação e da pureza que esses espíritos atingiram, tá? Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Então tudo depende muito da grade de evolução. A gente que está aqui estudando, a gente às vezes sabe mais do que um espírito, que está lá do outro lado meio perdido, né? Não é porque ele é espírito que aí abriu todas as percepções. Ele tem esse potencial, né? De a percepção ser aguçada e expandida, ele tem esse potencial. Mas quanto mais a gente é materializado, maior limite a gente dá a essa potencialidade. É algo inerente a nós no sentido de nossa história evolutiva, né? A duração, os espíritos compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas.
Os espíritos vivem fora do tempo, como compreendemos. A duração para eles deixa de existir. Séculos que para nós são tão longos não passam aos olhos dele de instantes que se perdem na eternidade. Do mesmo modo que o relevo do Sol se apaga e desaparece para quem se eleva no espaço. É aquele negócio, né? A gente não tem real noção da eternidade. A gente tem dificuldade de compreender a infinitude. Como eles têm maior vislumbramento dessa infinitude, para eles um século é um dia. Para a gente é a vida inteira, né? Então a percepção de tempo é ruim, é diferente. Eu já vi uma história de um espírito sofredor que eu já li aqui numa palestra que foi da Revista Espírita. E ele dizendo que para ele a percepção de tempo era pior ainda, porque ele estava em sofrimento na casa onde ele cometeu um crime, revivendo aquele crime há séculos. E ele falou, por que para ele era mais longo? Porque ele não dorme. Então ele revivia aquilo, para ele é uma eternidade, tá? Então vai depender também dessa evolução, tá? Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e justa do que nós. Então ele fala assim, do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais ideia justa das coisas que o cego, o espírito vê o que não vedes. Logo, apreciam as coisas diversamente do modo por que o fazeis, mas também depende da elevação. O que acontece muitas vezes? A gente vê alguns espíritos prever alguns acontecimentos. Essa previsão dos acontecimentos é como se a gente estivesse em cima de uma montanha. Aí de cima você vê uma pista, você está vendo um carro vindo em alta velocidade de um lado, o outro carro vindo em alta velocidade do outro. Quem está dentro do carro não prevê que vai bater, mas quem está em cima da montanha sabe que vai bater. Né? Ou, não vou nem dizer que sabe, mas percebe que pode bater. Então eu tenho a capacidade de avisar. Mas é certeza que vai bater? Não. A gente não sabe se um dos dois não vai decidir de repente parar e dar uma meia volta, né? Então, os espíritos, essas previsões que acontecem são justamente disso. Diante das circunstâncias que eles vislumbram, eles conseguirem prever quais são os próximos acontecimentos, né? Então, a depender do grau de evolução, né, os espíritos conseguem ou não vislumbrar o que vai acontecer. Agora, conhecimento completo do futuro, só Deus. Completamente conhecer o futuro, onde eu vou estar daqui a 200 milhões de anos, só Deus sabe. Os espíritos não sabem, né? Então, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem dele? Ele fala que ele sente a soberania de Deus e sabe, a própria consciência traz isso. E eu penso que também os espíritos menos elevados, o espírito superior também influencia ele, né? Aí como influencia a gente na carne, ele não consegue visualizar. A gente já viu várias vezes que os espíritos inferiores, alguns espíritos iluminados tentam ajudar no embrulho, ele não consegue nem ver. Mas aí eles vão lá e falam, vá, ore, pense em Deus, né? Conseguem essa influência. Então, muitas vezes eles são inibidos de praticarem certas coisas e falarem certas coisas, tá? Por conta dessa questão, tá? Vamos encerrando aqui por causa do horário. Eu agradeço a todos a atenção. Boa noite. Deus ilumine a todos.